Yom Tov, Leshon Toivo, Belimud Achsides, Vedarke Achsides, Tikose, Vesechosem. Hoje é um dia especial, hoje é o dia de 19 de Kislev, Rosh Hashanah Hassidut, o início, o ano novo do calendário hassídico. E hoje, nessa data especial, 19 de Kislev, nós iniciamos o estudo diário do Tânia, conforme foi dividido pelo Rebbe anterior, para ser concluído no decorrer de um ano. Cada dia estudando um trecho, uma porção desse livro, dessa obra sagrada. Então, nós vamos começar com o estudo referente à data de hoje, dia 19 de Kislev, em boa hora, iniciando pela folha de rosto do autor, as palavras de apresentação que se encontram logo após a capa, logo no início da obra, inclusive sob o título do livro, e de acordo com a tradição, essas palavras são de autoria do próprio Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, autor do Tânia. Portanto, elas também estão incluídas no estudo, porque elas expressam qual é o objetivo e a finalidade dessa obra, conforme descritas pelo próprio autor. Então, iniciando, ele nos diz em hebraico, Sefer Likutei Amarim, que esse é chamado livro, antologia de ensinamentos. Ou seja, o Admor HaZaken Rav Shneur Zalman, o autor, na sua modéstia, ele chamou esse livro de Likutei Amarim. Likutei como se fosse só uma coletânea de ditos de ensinamentos. Ele não atribuía grande originalidade a si próprio. Então, humildemente, ele chama essa obra de Likutei Amarim, uma antologia de ensinamentos, ou uma coletânea de ditos de ensinamentos. Chelek Rishon. E essa é a parte 1 da obra. Hanikra Sefer Shel Beinonim, designada pelo nome o livro dos medianos. Esse seria o Sefer Shel Beinonim. Então, explicando isso um pouco melhor, o nome Tânia, nós conhecemos hoje o livro como o livro Tânia. Tânia é a primeira palavra no início do capítulo 1, que nós vamos estudar mais adiante. Esse nome originalmente não foi dado pelo autor, mas foi o público que adotou esse nome, costumou chamar o livro pela primeira palavra. Isso tem significados especiais, tem uma razão de ser profunda. E popularmente depois o livro ficou conhecido, esse é o nome que foi dado à obra, que a obra foi conhecida pelo povo, e assim ficou até os nossos dias como Tânia, Tânia Kadisha, o sagrado Tânia. Não é? Mas o autor chama esse livro de Likutei Amarim, uma coletânea, antologia de ensinamentos, primeira parte. No final, nós vamos ver que o Tânia vai ser composto de 5 partes. Ou seja, na sua compilação final, ele acaba sendo composto de 5 partes. Essa é a primeira parte que nós vamos iniciar o estudo dela hoje, Likutei Amarim. A segunda parte seria o portal Shara Eichud Ve'emunah, o portal da unidade e fé. A terceira parte, Geret HaTshuvah, a carta do arrependimento, referente ao assunto de Tshuvah. E mais tarde foram acrescidos pelos filhos do autor, já após o falecimento do Rav Shneur Zalman, 2 partes mais, que seria Igeret HaKodesh, a carta sagrada. São cartas profundas de assuntos hassídicos, etc., escritas pelo Rav Shneur Zalman. E, finalmente, o Kuntres Acharon, que seria um tratado final. Né? Então, isso forma 5 partes do livro Tânia, ou Likutei Amarim, do livro Tânia. E a primeira parte é chamada de Likutei Amarim, Hanikra Beshem Sefer Shel Beinonim, que é chamado o livro dos medianos. Logo no capítulo 1, ele vai nos explicar que existem algumas categorias espirituais entre os Yehudim. Existem aqueles que são tzadikim, aqueles que são justos, impecáveis, pessoas muito elevadas, espiritualizadas na sua atuação, na sua forma de ser, nas suas atitudes, etc.,
que refinaram, purificaram sua alma de sobremaneira aqui nesse mundo. Existem no outro oposto, no extremo oposto, os rechaim, malvados, ímpios, aqueles que não praticam bem, pelo contrário, fazem o mal, transgridem mitzvot da Torá, etc. Existem aqueles que são chamados de Beinonim, de medianos. Esses medianos não é apenas e tão somente um grau intermediário. O livro Tânia vai explicar com detalhes e profundidade qual é a categoria do Benoni, o que significa ser um Benoni, um mediano, e na realidade ele vai nos explicar que esse caminho, ser um Benoni, isso é algo acessível a todo mundo. E por isso o Rav Shneur Zalman dedica essa obra aos Beinonim, ou seja, como um manual que vai ensinar como cada um de nós, como todos podem chegar a esse grau de Benoni, de mediano, que na realidade é um grau muito elevado, como nós vamos ver posteriormente. E por isso esse livro é intitulado Sefer Shel Beinonim, pelo próprio autor, o livro dos medianos. Continua nos dizendo o Alter Rebbe na apresentação da obra, que essa obra é Melukat mipi Sfarim umipi Sofrim Kdoshei Elyon Nishmatan Edem, que essa é uma compilação de textos e da sabedoria de mestres de santidade excepcional, cujas almas estão nos céus. Esses mestres a quem ele se refere, de acordo com a tradição, esses mestres, ele fala aqui que seriam, o livro é baseado mipi Sfarim ou mipi Sofrim, em livros, obras anteriores e também em mestres, escribas. Então as obras anteriores, além das obras clássicas do judaísmo, Talmud, Midrash, Zohar, etc., isso inclui principalmente Maimônides, o Maharal de Praga, o Shlash, Neilochot Abrit, etc., enquanto que os escribas, os sábios a quem ele se refere aqui, isso se aplica essencialmente aos mestres anteriores, às gerações anteriores do Hassidismo, Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, e o seu sucessor e mestre do Rav Shneur Zalman, o Magid Mezritch. Ou seja, ele diz que os ensinamentos expostos aqui nessa obra estão baseados nesses livros e nesses mestres e nos ensinamentos desses mestres. Meyusad al-Pasuk. E essa obra, ela está baseada no versículo bíblico que Karov eilecha davar meod, beficha ubilvavcha la'asoto. Versículo que diz que a coisa, e essa coisa aqui, isso se refere à prática de Torá e Mitzvot, à implementação do judaísmo na nossa vida prática, que isso, a coisa está muitíssimo ao teu alcance, é bem próximo de ti, em tua boca e em teu coração, para que possas fazê-la. Assim fala o versículo literalmente. Ele nos diz que a proposta da obra é Levaer Heitev Echu Karov Meod Bederech Aruka Uktsara Bezrat Hashem Itbarach, para esclarecer bem como ela está muitíssimo ao alcance. Então, será que é tão fácil e tão acessível para todos nós cumprir Torá e Mitzvot em todos os seus aspectos, no pensamento, na fala, na ação, em tudo que envolve a pessoa? Inclusive os comentaristas dizem que aqui o questionamento maior se refere à palavra ao teu coração, que está próximo ao teu alcance, em tua boca, ou para que possas fazê-la. A pessoa pode tudo aquilo que está relacionado, mitzvot da Torá verbais, mesmo que seja recitar a reza, o Birkat Hamazon, a leitura do Shema, o que for, ou aquilo que a pessoa precisa fazer, mesmo que a pessoa entenda ou não entenda, sinta ou não, se identifique com isso ou não, ela pode cumprir. Mas aquilo que envolve o coração, os sentimentos, as emoções, como por exemplo amor a Deus, temor, reverência a Deus e assim por diante, como podemos dizer que isso está tão próximo e acessível de todos nós? Que Karov elecha davar meod, muitíssimo próximo, muitíssimo ao nosso alcance. Então isso é o que o Rav Shneur Zalman pretende nos explicar no decorrer dos capítulos desse livro. Nós temos no livro, além da introdução, 53 capítulos, inclusive se fala que o período que o Rav Shneur Zalman ficou aprisionado
e hoje, 19 de Kislev, é o dia da sua libertação. Ele foi aprisionado por falsas acusações contra ele por parte de opositores, aqueles que se opunham ao caminho do Hassidismo e sabiam como era importante a sua atuação e a sua mensagem. Então se fala que ele ficou na prisão um dia por cada um dos capítulos que ele escreveu. Mas também esses 53 capítulos, mais a introdução, 54, eles são equivalentes também ao número de parshiot que nós temos na Torá. Gan Sidrei Deoraita, na Torá nós temos 53 parshiot, com mais um adendo, e assim no Tânia também, que o Tânia é considerado a Torá escrita da Hassidut, nós temos também esse mesmo número de capítulos. Então ele vai nos explicar o quanto e como é muitíssimo próximo de nós, está no nosso alcance a implementação da Torá em todos os seus sentidos, e ele nos diz que vai explicar isso Bederech Haruka Uktsara Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ele vai explicar isso por um caminho longo, mas curto. Com a ajuda de Deus, bendito seja Ele. Então, o que significa esse caminho longo e curto? Isso faz alusão a uma passagem que nós encontramos no Midrash, quando se conta lá sobre um sábio talmúdico, Rabbi Yoshua ben Hanania, que era uma pessoa muito inteligente, mas mesmo assim ele diz que algumas poucas vezes na vida, em argumentação, etc., ele foi vencido por outras pessoas, e certa vez quem lhe superou foi uma criança. E ele conta que quando ele se aproximava de uma cidade, ele se deparou com uma criança do local, que estava fora da cidade brincando. Então ele se aproxima da criança e pergunta a ela: me diga qual o caminho para chegar à cidade. E a criança, o garoto, responde para Rabbi Yoshua ben Hanania: existem dois caminhos, tem um caminho curto, mais comprido, e tem outro caminho comprido, mais curto. Quando ele escutou isso, Rabbi Yoshua ben Hanania, ele fala: sabe o que? Me indique o caminho curto, mais comprido, enfim. E o garoto então indicou para ele: siga por lá, vá em frente, esse é o caminho curto, mais comprido. E se fala que depois de caminhar um pouco, realmente ele chegou bem próximo da cidade, na entrada da cidade, porém aquele caminho era intransponível. Quando ele já estava à beira da entrada da cidade, ele via a cidade na sua frente, mas haviam lá jardins, pomares, cercas, o que tornava esse caminho intransponível. Então era muito curto e rápido, mas ele não podia chegar na cidade. Então ele voltou atrás e ele se encontra de novo com o garoto e pergunta: como você me mandou por esse caminho? Não dá para passar por lá. Então o garoto respondeu para ele: de fato eu lhe disse que esse caminho é curto, mas comprido. Então ele falou: você quer? Siga pelo outro caminho. O outro caminho era o comprido, mais curto, não é? Aquele caminho, de fato, era mais longo, porém, no final das contas, através dele se chegava de fato na cidade e podia-se entrar na cidade, como de fato aconteceu. Então, essa é a parábola que nós encontramos no Midrash sobre Rabbi Yoshua ben Hanania. E aqui o Rav Shneur Zalman se refere a isso quando ele diz que essa explicação que ele vai nos dar de como uma pessoa pode se tornar um Benoni, um mediano, como ela pode chegar nesse nível espiritual, essa explicação será por um caminho longo, mais curto. Ou seja, aqui o autor ele já nos adverte que não haverá fórmulas mágicas, ele não vai dar nenhum atalho, nenhum mantra, etc. Não, vai ser um caminho longo, extenso, porém esse é o caminho mais curto, garantido e assegurado para se chegar ao destino. Ou seja, esse caminho que ele vai nos indicar é um caminho que exige envolvimento da nossa parte, que exige esforço da nossa parte em termos espirituais, meditação, reflexão, estudo, prática, implementação. É um caminho longo, mas no final das contas esse é o caminho mais curto e objetivo para se chegar no destino. Então, essas são as palavras de apresentação da obra que foram escritas pelo próprio Rav Shneur Zalman. Antes da gente prosseguir, isso vai ser no dia de amanhã, com a introdução do autor para a obra,
Antes disso, nós vamos ler o que foi incorporado ao texto do Tânia, aprovações rabínicas que foram dadas para a edição e publicação dessa obra. Aqui houve um processo na divulgação do livro sagrado Tânia. Como nós vamos ver, no início, o Rav Shneur Zalman ele não queria publicar esse livro. E mesmo em todas as edições que foram publicadas durante a sua vida, elas foram publicadas no anonimato, sem constar o nome do autor, também por humildade, modéstia, etc. Mas houveram fatores que obrigaram Rav Shneur Zalman a editar e publicar a obra, e nós vamos ver isso mais tarde na introdução do próprio autor, quais foram esses fatores que levaram ele a isso. Porém, antes de publicar oficialmente a obra, antes de divulgá-la, ele queria obter a aprovação de colegas mais velhos dele, que também foram alunos, discípulos do Maggid de Mezrich, e ele queria, conforme era tradicional, e é até os dias de hoje, que antes de editar, publicar um livro, se busca aprovação, ou seja, recomendação de rabinos, de pessoas importantes, rabinos que eles endossam ou o próprio autor, seu conhecimento, sua sabedoria, ou a própria obra em si, etc. Então também, na sua humildade, na sua modéstia, o Rav Shneur Zalman ele queria contar, ele só concordou em publicar o livro se ele tivesse a aprovação desses dois discípulos, colegas dele mais velhos, que nós vamos ver adiante. Rav Zushe Meanipoli era um deles, e o outro, Rav Yehuda Leib Akohen. E essas aprovações rabínicas, elas constam aqui no início do texto do Tânia. Então, apenas para explicar, para quem não está familiarizado, aqui nessas aprovações, os rabinos, os mestres que dão a aprovação, eles vão se referir ao autor, e quando eles se referem ao autor, eles usam uma série de expressões que são tradicionais, quando a gente se refere a pessoas eruditas ou a pessoas elevadas, espiritualizadas. Então são termos que no nosso uso coloquial não estamos tão habituados, mas para que ninguém estranhe, isso era tradicional, principalmente quando se faz referência a grandes sábios e tzadikim. Então isso nós vamos ver nas aprovações rabínicas a seguir, e também algo que era comum e tradicional naquela época. Naquela época, a questão de editar e imprimir livros judaicos não era absolutamente uma coisa simples. Em primeiro lugar, isso envolvia muitos custos, não haviam muitas gráficas, e também haviam restrições dos governos sobre a publicação de obras judaicas ou obras de cunho religioso. Por isso haviam algumas poucas gráficas que estavam autorizadas a fazer esse trabalho, e o trabalho de preparo e edição não é como hoje, que nós temos tanta facilidade em editar textos e corrigir. Naquela época isso envolvia muito trabalho, muito investimento de muito tempo, energia, inclusive dinheiro para fazer isso. Então algo que nós vamos ver nas aprovações também é que todas elas terminam com uma advertência por parte dos próprios rabinos. Os rabinos, eles davam, em primeiro lugar, eles endossavam o texto, o conteúdo do livro e o seu autor, não é? Até a santidade do autor, etc. Mas eles aproveitavam também a aprovação para reforçar o conceito de direitos autorais, que aqueles que se empenharam com a publicação do livro não fossem lesados, não fossem prejudicados. Então isso é o que nós vamos ver. Nós vamos começar pela primeira aprovação, que seria do Rav Zushe de Anipoli. Askamat Rav Hassida Mefursam Misheloki Kadosh Yomar Lo Moreinu Harav Rabbeinu Meshulam Zushe Meanipoli. Aprovação do renomado Rav Hassid, homem divino que será chamado santo, nosso guia, Rav e mestre Meshulam Zushe de Anipoli. Então, nas palavras dele, ele diz, ou escreve: Hinei biroti et aktavim shel Harav Hai Gaon, ish Elokim kadosh v'tahor, aspaklaria meira, v'tov asher asa v'asher ifli Hashem chasdo, v'natan belibo atahor la'asot et kol eile leharot am Hashem drachav akdoshim. A tradução disso: agora vi os escritos do Rav,
já que o livro foi editado no anonimato, então aqui não consta explicitamente também o nome do autor, do Rav Shneur Zalman, mas é a ele que ele se refere, esse gênio, homem de Deus, santo e puro, vidro cristalino. Isso é uma forma de dizer que ele tem uma visão muito ampla e clara dos assuntos espirituais, inclusive esotéricos, etc. E o bom trabalho que ele fez, que Deus realizou sua maravilhosa bondade e inspirou seu coração, o Rav Shneur Zalman, seu coração puro, a fazer toda esta obra, para mostrar ao povo de Deus seus caminhos sagrados. Então aqui ele já está endossando tanto o autor como a obra, e ele também menciona o Retzono haya shelo lehalot et haktavim ahem lebeit hadfus, mahmat she'ein darko bekach. רק מחמת התפשטות הקונטרסים ההם בקרב כל ישראל בהעתקות רבות מידי סופרים משונים, מחמת ריבוי העתקות שונות רבה טעותי סופרים במאוד, והוכרח להביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס. Ele nos diz que a intenção do autor não era publicar esses escritos, porque esse não é o seu modo de agir. O Rav Shneur Zalman era muito discreto, recatado, modesto, humilde. Porém, visto que esses livretos foram disseminados por todo Israel, ou seja, a princípio, o Rav Shneur Zalman ele escreveu essa obra do seu próprio punho, e ele não queria dar grande divulgação, ele escreveu isso mais para o grupo dos Hassidim, seus seguidores, que era um grupo que estava crescendo e crescendo cada vez mais, e não era todo mundo que conseguia ser atendido pessoalmente pelo Rav Shneur Zalman, todos buscavam dele orientação espiritual. Então no início ele escreveu isso em forma de panfletos, livretos, e não havia máquinas de xerox, copiar, etc. Então, como eram copiados esses livros, todos os Hassidim queriam ter acesso à obra e ler, então começaram a transcrever, ou seja, iam transcrevendo tudo aquilo que foi escrito no manuscrito original do Rav Shneur Zalman, e assim, de uma cópia veio outra cópia, diversas outras cópias, só que com o passar do tempo, quando esses livros foram disseminados por todo Israel, copiados muitas vezes por diferentes escribas, e em consequência das numerosas cópias ocorreram muitíssimos erros de escrita de escribas. Então, copiando um, né, e outro recopiando, etc., surgem esses erros, mas além disso aqui havia um outro fator, que ele faz alusão aqui de escribas meshunim, não apenas diversos escribas, mas alguns um pouco estranhos, ou seja, que também por parte daqueles que eram contestadores do caminho espiritual do Rav Shneur Zalman, opositores a Hassidut, haviam aqueles que propositalmente tiveram acesso aos manuscritos e propositalmente nas suas cópias inseriam erros com frases de heresia, com conceitos distorcidos, e faziam isso intencionalmente. Por isso essa situação obrigou a imprimir e editar o livro, tornou-se necessário publicar esses livretos. והאיר השם את רוח השותפים, הרי הוא הרבני המופלג הוותיק מורנו רב שלום שכנה, בן מורנו רב נוח, והרי הוא הרבני המופלג הוותיק מורנו רב מרדכי, מורנו רב שמואל הלוי, ולהביא הקונטרסים ההם לבית הדפוס בסלביתה, ולפעלתיו אמרתי אשר חילה. Prossegue Rav Zusha de Nipoli na sua aprovação e diz que Deus inspirou 2 editores associados, o ilustre e eminente rabino, nosso guia e mestre, Rav Shalom Shachna, filho do nosso guia Rav e mestre Rav Noach. Esse Rav Shalom Shachna era genro do Admor Azaken do Rav Shneur Zalman e pai do terceiro Rebbe de Chabad, que seria o Rebbe Tzemach Tzedek. E ilustre e eminente rabino, nosso guia Rav e mestre Rav Mordechai, filho do nosso guia Rav e mestre Rav Shmuel o Levita, a levar esses livretos para serem publicados na cidade de Slavita, onde lá havia gráficas tradicionais que publicavam livros judaicos. E por esse ato admirável eu os congratulo, ou seja, ele dá um yasher koyach, ele parabeniza, congratula esses 2 sócios que se dedicaram a esse trabalho, a essa meta, esse objetivo de publicar essa obra tão importante. Achalu belibam magor misavim minadfusim asher rabu, shedarkam leaziku lekalkel המאושרים. ולזאת גמר בלבנו ליתן הסכמה לבל ירים איש את ידו ואת רגלו לגרום למדפיסים הנ"ל שום הזק חס ושלום בהשגת גבול בשום אופן.
ואסור לשום אדם לתפוס הספר הנ"ל בלתי ידיעת על מדפיסים הנ"ל עד משך 5 שנים רצופים מיום דלמטה, ושומע לדבריי אלה יבוא עליו בברכת טוב. E agora vem o cuidado com a preservação dos direitos autorais. Os editores, porém, foram tomados de terror por todo lado. Ele usa aqui expressões bíblicas devido ao número crescente de editores que causam perda e dano aos confiáveis. Sendo assim, resolvemos dar aprovação, e essa aprovação aqui não é apenas sobre a obra, mas também aos direitos autorais daqueles que se dedicaram a publicá-la, a fim de que nenhum homem levante a mão ao pé, isso é uma expressão para causar perda. Deus não permita aos editores acima mencionados, violando de alguma maneira os direitos autorais. E é proibido a qualquer pessoa imprimir este livro sem o conhecimento dos editores acima mencionados, por um período de 5 anos a partir da data abaixo. E quem escutar essas minhas palavras receberá uma bênção de bondade. E ele finaliza dizendo: Harekol divrei adoresh zot lichvod haTorah. היום יום ג' שנכפל בו כי טוב, פרשת תבוא, שנת פדותנו, פרק הקטן, משולם זוסיה מהניפולי. Ele termina concluindo: essas são as palavras de quem exige isso pela honra da Torá. Hoje, terça-feira, o dia que era bom, foi dito 2 vezes. No Gênesis, na criação, aparece 2 vezes o conceito Kitov, na terça-feira, da porção da Torá Tavó, a parashá que se lia naquela semana, anos 556 do 6º milênio. Isso era equivalente ao ano de 1796. E assina Rab Meshulam Zushel, que ele se chamava o pequeno e significante de Anipoli. E logo em seguida nós temos também as Kamat, a aprovação do Rabi Yehuda Leib HaKohen, que também morava na cidade de Anipoli, que era o lugar também onde estava enterrado o Magid Mezrich, o mestre de todos eles, de ambos os aprovadores e também do autor do Rav Shneur Zalman. As Kamat Rav Hasidah Mefursam Isheloki Kadosh Yamar Lo Moreino Rav Rabbeinu Rav Yehuda Leib HaKohen. A aprovação do renomado Rav Hassid, homem divino, que será chamado santo, nosso guia, Rav e mestre Rav Yehuda Leib HaKohen. E ele diz, segundo o mestre, Chochmat Adam Ta'ir Pnei Haaretz, Biroti Yedei Kodesh HaMechaber Arav HaGaon Ish Elokim Kadosh V'Tahor Chasid Ve'anav, Asher Mikvar Nigla Mistarav Yoshev Beshevet Tachkemuni, Etzel Adonenu Moreinu V'Rabbeinu Geon Olam, V'Dalamayim Biber Bain Chaim. Ele fala, a sabedoria do homem faz resplandecer a face da terra. Quando eu vejo esses escritos, isso ilumina o nosso mundo. Ao ver a obra sagrada das mãos do autor, o Rav, se referindo ao Rav Shneur Zalman, gênio, homem de Deus, santo e puro, devoto e humilde, cuja grandeza oculta há muito foi revelada. Na verdade, ele diz que desde os tempos que nós éramos alunos do Magid Mezrich, já há muito tempo, a gente já percebia a sua grandeza em espiritualidade, em conhecimento da Torá, que se sentava no banco da sabedoria com nosso Senhor, guia e mestre, o gênio do mundo, Magid Mezrich, tirando água do poço de água viva. Ou seja, ele extraía todos os ensinamentos e canalizava todos os ensinamentos profundos do Magid Mezrich. E ele diz: Vekaet ismach Israel, beigalot divrei kodsho, amechubar leavi lebeit adfus, lelamed le'am Hashem darkei kodesh, kasher kol echad yechezeh bipnimiut dvarav. E agora Israel se alegrará. Isso se refere, ou seja, com a publicação dessa obra, todo o povo de Israel vai se alegrar. Mas aqui Israel se refere especificamente também ao Rebbe Israel Baal Shem Tov, que com a publicação desses ensinamentos, o Baal Shem Tov vai se alegrar, porque isso vai aproximar e agilizar a vinda de Mashiach com a revelação de suas palavras santas, que foram compiladas para a publicação a fim de guiar o povo de Deus nos caminhos da santidade, como qualquer um pode ver observando o conteúdo mais profundo de suas palavras. E ele conclui dizendo: "Ve'amefursa men tzarich raya, rak mechashash kilkula davar shelo yigrom hezek lemadpisim, bati liten tokev ve'azara lebal yarim ish et yado veraglo litfos ad meshech 5 shanim miyom delemata, ve'shomea lidvarai ele yavo alav birkat tov." O que é de conhecimento público não necessita prova.
somente por precaução com possível dano, para que nenhuma perda seja infligida aos editores. Reforço aqui a advertência legal de que nenhum homem levante a mão ao pé para imprimir este livro, até que tenham passado 5 anos a partir da data abaixo. Harekot v'divrei medaber zot lichvod haTorah hayom yom gimel parshat Tavot tafkuf nunvav leperkatan Yehuda leva Cohen. E quem escutar essas minhas palavras receberá uma bênção de bondade. Vamos prosseguindo com as Kamat Rabanim Sheichiu Bnei Agaon Amechaber Zal Nishmato Eden, a declaração dos filhos do autor, que também se encontra antes do início propriamente dito da obra do Tânia, com sua introdução nas palavras do próprio autor. Então, antes disso, nós temos aqui, não seria uma aprovação, porque é óbvio que para os próprios filhos do Rav Shneur Zalman, a publicação dos seus ensinamentos não requeria qualquer aprovação por parte deles. Aqui se trata mais de uma declaração dos filhos do autor, uma declaração póstuma, ou seja, após o falecimento do Rav Shneur Zalman, eles decidem e concordam publicar adendos ao livro Tânia como era originalmente. Como nós falamos, nas primeiras edições constavam apenas as 2 primeiras partes do Tânia. Depois, ainda em vida, alguns anos depois, foi publicado, ainda em vida do Rav Shneur Zalman, a 3ª parte, Igeret HaTshuvah, a Carta do Arrependimento. E depois do falecimento do Rav Shneur Zalman, por concordância e comum acordo dos filhos, eles decidem incorporar a obra do Tânia também em 2 partes adicionais, e isso acaba concluindo a obra do Tânia com 5 partes. Então, eles dizem nessa declaração: Heyot shehuskam etzleinu litein reshut vehurmana lehalot al michbash atfus lezikaron libnei Israel katuv uktov divrei yosher ve'emet divrei Elokim chayim shel avinu Adonenu Moreinu Rabbeinu Zal ktuvim b'chtav yado הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש שכל דבריו כגחלי אש בוערות ילהיבו הלבבות לקרבם לאביהם שבשמיים. Traduzindo, então essa é a declaração de aprovação dos rabinos que estejam bem, filhos do distinto autor de abençoada memória, cuja alma está no céu. De comum acordo, concedemos permissão e autorização para que se publiquem, como lembrança dos filhos de Israel, palavras de verdade escritas com integridade, palavras do Deus vivo. Tudo isso são expressões bíblicas e literárias que eles se utilizam para descrever os ensinamentos sagrados do seu pai e mestre, do nosso Senhor, nosso Pai, nosso guia e nosso mestre de abençoada memória, registradas pessoalmente por sua mão santa, com suas próprias palavras sagradas, cujas palavras são todas como brasas vivas, que acendem os corações para aproximá-los de seu Pai do céu. Ou seja, eles dizem que eles se basearam, esses adendos estão baseados em manuscritos do próprio Rav Shneur Zalman, ensinamentos que ele próprio não só transmitiu, mas escreveu do seu próprio punho, palavras divinas espirituais elevadas que encandecem a alma, que trazem fervor e calor ao serviço de Deus, e por isso eles decidem incorporar a obra do Tânia. Prosseguindo em hebraico: ובשם איגרת הקודש נקראו, שרובם היו איגרות שלוח מאת כבוד קדושתו להורות לעם השם הדרך ילכו בה במעשה אשר יעשו. Os adendos do Tânia, intitulados Carta Sagrada, que isso vai compor a 4ª parte do Tânia, Carta Sagrada e Igeret HaKodesh, são em sua maioria cartas pastorais, enviadas por sua santa eminência pelo Rav Shneur Zalman para guiar o povo de Deus no caminho que devem seguir e coisas que devem fazer. E aqui eles explicam por que eles decidiram incorporar também esses adendos ao Tânia no seu formato original. O Mahmad shebekama mekomot etziv lo tziyunim בספר ליקוטי amarim shelo ודברי תורה עניים במקום אחד והשירים במקום אחר. ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו. קונטרס אחרון, על איזה פרקים אשר כתב בעת חיבורו הספר ליקוטי אמרים,
פלפול ועיון עמוק על מאמרי זוהר ועץ חיים ופרי עץ חיים שנראים כסותרים זה את זה, וברוח מבינתו מיישבם כל דיבור על אופניו שכתב בליקוטי Amarim. Então eles nos explicam aqui por que eles decidiram incorporar esses adendos, porque em muitos lugares ele faz referência a seu livro Likutei Amarim. E há uma expressão dos nossos sábios que fala que a Torá fala brevemente em um lugar e ricamente em outro. Ou seja, às vezes em um determinado lugar, ensinamentos da Torá vêm de forma muito concisa, muito curta e resumida, e em contrapartida em outros lugares, lá eles são explicados com mais profundidade, mais detalhamento, de uma forma mais extensa. Então, juntando ambos, a gente chega a algo completo. Também graças ao material, ou seja, eles dizem que talvez em algumas passagens do Tânia, alguns assuntos são complexos, eles estão um pouco telegrafados, foram transmitidos de forma muito breve e rápida. Então, para dar uma explicação adicional a esses conceitos profundos, consta essas explicações nesses Igeret HaKodesh, nessas cartas sagradas, por isso eles viram por bem de incorporá-las. E também graças ao material novo que foi adicionado. Kuntres Acharon, o tratado final, isso se refere então à quinta parte do Tânia. Esse tratado final seria uma análise mais profunda sobre alguns capítulos do Likutei Amarim, o qual ele escreveu ao mesmo tempo que compunha o livro Likutei Amarim. Ou seja, esse tratado final foi escrito, na realidade, pelo próprio Rav Shneur Zalman, simultaneamente com a edição da obra, do próprio Likutei Amarim. Mas ele deixou isso de lado porque eram análises mais profundas e penetrantes de várias afirmações cabalísticas. Então isso, num primeiro momento, ele escreveu, mas como um adendo que ele não publicou. Então ele traz e confronta lá citações cabalísticas do Zohar, dos escritos do Arizal, Etz Chaim e Pri Etz Chaim, que parecem contradizer-se entre si. Algumas passagens difíceis de conciliar, que parecem à primeira vista se contradizer, e com sua mente sagaz ele soluciona cada palavra apropriadamente que expusera no Likutei Amarim. Então, nesse Kuntres Acharon, nesse tratado final, ele se dedica a se aprofundar mais nesses ditos cabalísticos, inclusive conciliar citações que à primeira vista parecem um pouco contraditórias. Então, no primeiro momento, o próprio autor não incorporou isso à obra, não resolveu publicá-las, mas os filhos, eles decidem incorporar isso a obra do Tânia. E eles prosseguem dizendo: Raoraino, שראוי ונכון לחברם עם ספר ליקוטי אמרים ואיגרת התשובה של כבוד קדושת אבינו אדוננו מורנו דרבנו ז"ל. ולזאת באנו להטיל גודא רבא וגזירת נחש דרבנן דלית לעשבותא שלא ירים איש את ידו להדפיס כתבניתם או זה בלא זה משך 5 שנים מיום דלמטה. E seguindo também as aprovações rabínicas, aquilo que era tradicional, como nós falamos, a questão de assegurar os direitos autorais, eles também se referem a isso. Vimos claramente que é adequado e correto Igeret HaKodesh e Kuntres Acharon serem incorporados ao livro Likutei Amarim, Igeret HaTshuvah, de sua santa eminência, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Guia e nosso Mestre de abençoada memória. Sendo assim, estabelecemos aqui uma proibição e decreto, interdição, banimento e excomunhão rabínicos irrevogáveis, a fim de que nenhum homem levante a mão para imprimi-los nesse formato, ou um sem o outro, por um período de 5 anos, a partir da data abaixo. ברם, כגון דעת צריך לבדוע שבעוונותינו הרבים ספו תמו כתבי ידו הקדושה בעצמו, אשר היו בדקדוק גדול, לא חסר ולא יתיר אות אחת, ולא נשאר כי אם זה המעט מהרבה אשר נלקטו אחד לאחד מהעתקות המפוזרים אצל התלמידים. ואם תימצא איזה טעות, שגיאות מיבין. ימצא הטעות דמוכח מטעות סופר והכוונה תהיה ברורה. Aqui eles fazem mais uma advertência, já que isso era uma publicação póstuma, mas é preciso fazer saber o seguinte: em consequência de nossos numerosos pecados, eles infelizmente, lamentavelmente, estão faltando muitos dos manuscritos escritos por sua própria mão santa, com extrema precisão,
diz aquilo que o próprio Rav Shneur Zalman escrevia do seu próprio punho, era tudo muito preciso, sem nenhuma letra a menos ou a mais. Então muitos desses manuscritos se extraviaram. Portanto, aqui a obra, às vezes ela foi transcrita a partir de cópias, e só restaram essas poucas cópias de muitos manuscritos originais, as quais foram diligentemente coletadas das cópias espalhadas entre os alunos. Eles dizem, nós procuramos fazer o melhor, ou seja, procurar os textos na sua maior exatidão, mas aqui podem ter surgido erros e falhas nessas várias cópias, e portanto aqui eles alertam, e se realmente for achado algum erro, e quem é capaz de discernir erros, na linguagem do versículo, um erro inequívoco pode ser considerado falha do escriba, mas o significado deve ser evidente. Ou seja, se aqui surgir algum erro, eles dizem, não atribuam, Deus nos livre, o erro, o equívoco ao autor, que já era falecido, Rav Shneur Zalman. Saibam que a origem desses erros é nas diversas cópias que foram feitas, né? E também percebam que esse erro é involuntário e procurem considerar o significado, ou seja, deve ser considerado falha do escriba, mas o significado, o sentido da mensagem que quer ser transmitida, isso deve ser evidente. E eles concluem, hoje é quinta-feira, 22 de Adar de 5.574, ou seja, essa declaração dos filhos do Rav Shneur Zalman foi escrita após o seu falecimento, nesse ano de 1814, na contagem comum. Neum Dov Ber Ben Avinu Adonai Morim Rabbeinu Agona Chassid Kadosh Israel Maran Verabana Shneur Zalman Zal Nishmato Begizem Romim Neum Chaim Abraham Ben Avinu Adonai Morim Rabbeinu Agona Chassid Maran Verabana Shneur Zalman Zetzal Nishmato Begizem Romim Neum Moishe Ben Avi Adonai Morim Rabbeinu Agona Chassid Shneur Zalman Zal Nishmato Begizem Romim. Assinam 3 filhos homens do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, firmado por Dov Ber, filho do meu senhor, pai, guia e mestre, o gênio e Hassid, santo de Israel, sua reverência, nosso senhor e nosso mestre Shneur Zalman, de abençoada memória, cuja alma repousa nos tesouros secretos. Esse Rav Dov Ber acabaria se tornando o filho sucessor também do Rav Shneur Zalman, se tornando o segundo Rebbe de Chabad, que daria continuidade ao trabalho espiritual do seu pai, conhecido como Admor Entzai Mittel Rebbe. E firmado por Chaim Avraham, outro filho, filho do meu senhor, pai, guia e mestre, gênio e Hassid, nosso senhor e nosso mestre Shneur Zalman, que a memória do justo seja uma bênção cuja alma repousa nos tesouros secretos. E finalmente pelo seu filho menor, e firmado por Moshe, filho do meu senhor, pai, guia e mestre, gênio e Hassid, nosso senhor Shneur Zalman, de abençoada memória, cuja alma repousa nos tesouros secretos. E com isso nós concluímos essa parte mais técnica das páginas iniciais, que são as aprovações dos rabinos, que são a declaração dos filhos, etc. E em seguida nós vamos ir para a introdução do próprio autor, do próprio Rav Shneur Zalman.